Boa tarde, gente. Tudo bem? Boa tarde, galera. Boa tarde. Boa tarde, Ney. Boa tarde. Tudo bem? Gente, a pedido da Adriana e do pessoal da coordenação, a primeira coisa que eu preciso que vocês façam é que vocês entrem no chat e coloquem nome e sala para quem, por exemplo, tem um nome diferente no celular, principalmente. Para quem já tem um nome estabelecido, pelo menos a sala de vocês, para a gente fazer o registro das chamadas, ok? Depois é a partir do que está lá registrado no chat que eu vou registrar no diário. Ok? Não deixem de dar um ok lá para a gente fazer o registro. Boa tarde, galera. Sejam bem-vindos. Vamos iniciar. À medida que o pessoal for chegando, eu vou adicionando. Bom, na última aula, a gente falou sobre os tipos de rima, sobre o texto poético, né? E uma série de outros fatores ligados à interpretação de texto. Saber esses recursos sonoros também contribuem para interpretar o texto. Então, a gente vai aprendendo tanto a fazer uma nova leitura desses textos, quanto também interpretá-los corretamente. E o livro de vocês, naquelas páginas amareladas, né? Ele traz uma interpretação de texto com questões fechadas. Então, lá no caderno de vocês, vocês podem registrar só o gabarito, só a resposta. Mas na hora da gente comentar, da gente construir, é necessário a gente fazer um comentário, construção dessa interpretação de texto em conjunto, certo? Eu quero que vocês peguem o livro didático de vocês lá na página 88. Eu havia agendado inicialmente consumo e consumismo, mas é sequência na nossa matéria, então primeiro eu preciso corrigir essas atividades aqui, para depois dar continuidade. Para vocês terem uma ideia, minha apresentação está até pronta, a respeito da parte de consumismo e consumo e consumismo. Mas eu acho que é necessário a gente partir daqui, deixar isso já resolvido, né, engatilhado, e interpretação de texto é sempre bem-vinda em todos os âmbitos. Né? Não existe nenhum tipo de prova de português e nem de outras disciplinas sem interpretação de texto. Então, é fundamental para tudo. E como eu falei para o menino do ano 2 outro dia, é importante a gente partir do que está escrito. É o elemento escrito, é a tirinha, a imagem, né? Aquilo que eu tenho ali, verbal ou não verbal, que vai me dar elemento para interpretar o que está na minha frente. Né? O que eu tenho que entender a partir daquilo ali. Então, a primeira coisa que o livro de vocês traz é o texto do Antônio Prata, não está o texto inteiro, eu cheguei até a comentar inicialmente, só iniciei mesmo a leitura do texto, porque o Zoom corta, né? Quase sempre ele me corta antes de eu despedir de vocês, eu fico triste, porque eu gosto de fazer um fechamento bacana. Então, eu quero que vocês peguem aí, dá para acompanhar comigo na tela, mas é bacana vocês estarem de posse, né, com o material didático aí, porque eu acho que fica mais completo, beleza? Bom, observem que está aí na tela de vocês o início do texto, lá da página 88. O silêncio foi quebrado pelo próprio Duílio. Ele me fez sentar, só um minutinho. Ele me fez sentar no braço da poltrona e me contou a história inteira, respondendo a todas as perguntas que eu lhe fazia. Explicou que a perna fora cortada por causa de uma doença, mas que eu não deveria me preocupar. Era uma doença que só dava em velho. A operação aconteceu num hospital. Ele não precisou ir de bermuda, porque no hospital você fica pelado e te dão uma camisola. Sim, uma camisola, mesmo para os homens. Depois de vesti-la, médicos deram-lhe uma injeção no braço e ele dormiu. De um jeito que você não sente dor e não acorda nem se pularem na sua barriga. Os doutores pegaram facas e um serrote e serraram. Veja bem,
cerraram a perna do seu duílio. Aí é que vem a parte mais estranha. Depois de tirarem a perna, não puseram um band-aid enorme, nem vários, nem esparadrapo. E não, eles o costuraram com agulha e linha, da mesma forma que a minha mãe costurava pedaços redondos de couro nos joelhos dos meus moletons. A cor da linha era preta. A cor da linha era preta e seu duílio não soube dizer se poderia ser azul, verde ou vermelha, caso ele assim preferisse. Queria passar a tarde inteira ali, sentado no braço da poltrona, seguindo com a entrevista. Um minutinho, deixa eu admitir. Para, eu tô esperando. Seguindo com a entrevista, mas minha mãe logo me pôs no chão e me mandou para o quintal, onde estavam as outras crianças. Bom, como vocês estão vendo, é um ponto, né? A perna do seu duílio, e aí está apenas uma parte, né, desse ponto em si. E vamos às questões que vão explorar aí a questão 1 e o 2 exploram esse trecho, né, esse texto. Notem que é um trecho narrativo. Vou voltar aqui, lembrar que o que é um trecho narrativo? É aquele texto que possui a estrutura do pente, que são aqueles 5 elementos básicos da estrutura narrativa, onde apresenta para a gente o papel do narrador, ele apresenta o papel do foco narrativo, ele apresenta os personagens, o tempo, o espaço. Então, a gente percebe que toda a estrutura está sendo contada aqui, né? Ele é narrado em terceira pessoa, então o foco narrativo é em terceira pessoa. Quando o foco narrativo é em terceira pessoa, é muito comum que o nosso narrador seja apenas observador. Ah, ele pode ser observador e de repente entrar na história? Pode. Então, isso aí a gente vai explorar também toda vez que a gente estiver analisando os textos. Então, vamos lá. A primeira questão diz o seguinte: o texto, embora trate de assunto sério, apresenta humor que decorre da... Então, primeiro, eu tenho que entender qual seria o assunto sério. O fato de uma pessoa ter sua perna amputada é um assunto sério, né? Ninguém faz esse tipo de coisa se não houver uma necessidade. Agora, o que seria humor? Humor é confundido com a comicidade. Quando a gente diz comicidade, a gente vai lembrar que é o humor para fazer rir. Tem a ver com humor, claro que tem. Mas quando a gente fala de humor como um todo, eu estou tratando, estou explorando muito mais a ironia, tá, do que propriamente o riso. Eu posso usar de ironia e de riso ao mesmo tempo? Posso, mas não necessariamente precisam vir, né, juntos. Não esqueçam, tá, gente, de colocar o nome e a sala de vocês no chat para eu registrar a presença. Quem chegou depois, principalmente, está vendo que entrou aqui o iPhone da Marina, então observar que aqui eu não tenho como registrar, né, como presença. Então, preciso colocar Marina, de que sala que é, o sobrenome. Tem, por exemplo, tem um nome repetido, então mais ainda. Né? Tem, por exemplo, várias Luísas, várias Júlias. Então, isso dá muita dúvida para quando a gente vai fazer o registro direitinho. Então, não deixem de colocar o nome e a sala lá no chat. Bom, o que vocês acham? O texto aqui trata do assunto sério e apresenta humor. Do que, né? De onde? O que provoca, que instiga a gente ver esse texto com humor? O que vocês acham? Eu queria ouvir aí, quem pode me responder? Quem poderia me responder o que marcou aí? Se foi A, B, C ou D e por que marcou essa letra antes da gente falar a resposta? Eu coloquei a A agora porque Você eu ficou tô na lembrado dúvida? não. Tem mais tempo que você fez, né? Então, vamos tentar relembrar aqui. Vamos pegar pelos elementos das alternativas e mesmo que a gente marque, como ele colocou ali, a letra A, vamos tentar sempre eliminar por que não seriam as outras, né? Vamos sempre tentar descartar. Toda vez que uma questão for objetiva, isso vale para a linguagem, para qualquer outra coisa, peguem o enunciado, vê o que o enunciado quer, grifem algumas palavrinhas básicas, como a gente está querendo visualizar aqui, ó, eu estou buscando o quê? O que está provocando humor no meu texto? Então, essa palavra é determinante. Vai me ajudar a chegar na resposta. Isso vale para qualquer disciplina, tá? Qualquer material que vocês estiverem estudando, essa parte da interpretação de texto é válida. Então, vamos lá. A palavra curiosidade é muito comum nas crianças. Então, olha,
curiosidade do menino diante de um fato inesperado para ele. Ver uma pessoa com a perna amputada não é ainda hoje uma coisa comum que dirá, né, nessa relação que o menino apresenta no texto. Então, ele se espanta ao ver isso, tá? Diante da situação. Então, há uma curiosidade, ele quer saber por que ele estava com a perna amputada, por que a perna dele foi cortada, o que tinha acontecido com ele. E o Duílio vai contar a trama, a história, né, o que aconteceu com ele. Então, é realmente a letra A, mas vamos eliminar as outras. O humor é apresentado decorrente da narrativa que a personagem faz de sua cirurgia. A personagem está narrando a cirurgia, ela conta sobre uma cirurgia feita, mas ela está contando isso por causa da curiosidade do menino, certo? Então, a letra B, ela se aproxima, mas ela não é a resposta. Uma outra curiosidade, a palavra personagem. Durante muito tempo, a literatura, os professores de português, a linguagem, né, de uma maneira geral, atribuía o gênero feminino para essa personagem, tá? Então, falava sempre a personagem. Hoje a gente vê em livros, inclusive didáticos, tanto a personagem como o personagem. Então, independente da sexualidade, era atribuído a personagem, tá? Então, se vocês virem aparecerem para vocês em questões, o gênero aí, a personagem, tá certo. Ah, mas apareceu lá o personagem, também é a mesma situação. Pode, inclusive, não identificar ou não deixar evidente para vocês que gênero que é, né, diante da questão da sexualidade em si. É o menino ou a menina? É o adulto ou é a criança, tá? Então, isso aí independe, tá bom? Bom, então, não é a letra B, porque o foco não é a narração da cirurgia, mas é em contar algo para satisfazer a curiosidade do menino que pergunta para ele sobre isso. Comparação. Lembrar que a comparação é analogia. Eu tenho que ter uma coisa e outra. Lembrar também que comparação é uma importante figura de linguagem. E que quando a gente fala da figura de linguagem, eu tenho sempre dois pontos para poder estar analisando. Então, aqui ele está acertando que a comparação seria entre a cirurgia e a costura que a sua mãe fazia nos seus moletons. Ele faz isso no texto? Faz. Mas ele faz a título de fazer um fechamento dessa curiosidade que ele mostra desde o início do texto. Não simplesmente para reforçar ou para nos apresentar a questão do humor, tá? Isso que ele faz é uma construção metafórica típica de textos literários, como é o que a gente tem aqui, em contos, em crônicas, em poesia, isso é muito comum. Vamos passar para a questão, aliás, para a letra E, letra D. Ordem da mãe para brincar com as outras crianças. Ele só vai brincar com outras crianças quando a mãe dele determina para ele ir lá para fora brincar com as outras crianças. Porque a curiosidade dele era tanta que ele estenderia a conversa por mais tempo com o personagem, que é o Luiz. Tá certo? Bom, vamos passar para 2. Então, a 1, resposta, letra A. Deixa eu ver aqui, eu acho que... Opa. Eu botei uma setinha ali para ajudar a gente a fazer as análises juntos. Bom, vamos passar para o número 2. Na número 2, está perguntando assim: é possível identificar em todas as passagens a seguir, então eu vou analisar uma a uma as passagens do texto, marcas indicativas de respostas ao entrevistador, com exceção de uma. Qual? Essa questão, gente, ela destaca, eu vou até colocar na tela aqui, no trecho inicial do texto, ela destaca uma coisa muito importante em toda vez que a gente vai analisando um texto. Ela destaca o papel da interlocução. O que é a interlocução? É a conversa. Vocês observem que os dois personagens, eles trocam falas. Então, aqui nesse trecho, é marcado aqui, ó, veja bem, né, outro travessão, porque a narrativa é mais indireta. Mas há interlocutores. Como que a gente sabe que há uma conversa? Há um diálogo entre o Duílio, que é o senhor, que tem a sua perna amputada, e a criança, ou o menino, que tem curiosidade de saber o motivo, o que levou a perna do Duílio ter sido amputada. Tá certo? Então, toda vez que falar de interlocução, vocês vão lembrar que é o mesmo que conversa, é a construção de qualquer tipo de diálogo. Quando vocês estudaram sobre discurso direto, discurso indireto, não sei se estudaram ainda o discurso indireto livre, que é quando a gente insere no meio da fala o pensamento, o sentimento, ou a percepção dos personagens.
Então, isso aí também pode aparecer em algum contexto. Então, vamos analisar a questão 2 a partir disso. É possível identificar em todas as passagens a seguir marcas indicativas de respostas ao entrevistador, com exceção de uma. Então, vão lá na letra A e vão tentar identificar como que eu consigo perceber, né, a indicação de que há um diálogo ali. A cor da linha era preta e seu Duílio não soube dizer se poderia ser azul, verde, vermelha, caso ele assim preferisse. O que vocês acham que tem a ver aí com conversa, com interlocução? O que vocês marcariam aí, né, para identificar essa frase? Porque eu estou buscando aquela que não tem a ver com conversa. O que vocês acham nessa daí? Eu marquei a C. A resposta é B, mas nós vamos ver por quê. Na letra A tem um elemento, tem uma palavrinha que vai dizer, que vai marcar para a gente que trata-se de uma interlocução, de uma conversa, de um diálogo. Qual é? Olha aqui a palavrinha. Meu mouse ficou em cima dela, ó. Dizer. Então, quando a gente coloca aqui a construção, ele não soube dizer se poderia ser azul, verde ou vermelha, a gente consegue perceber o tom de conversa entre os interlocutores, certo? Bom, na letra B, os médicos deram uma injeção no braço e ele dormiu, ela é puramente narrativa. Eu não consigo verificar nessa frase, por exemplo, nenhum elemento que me possibilita verificar, né, a presença de um diálogo. Não, ele não precisou ir de bermuda. Esse não aqui, ó, é a dupla negação que a gente tanto faz na nossa fala, é uma marca registrada também de conversa. Então, quem aí marca a letra C, talvez não tenha visualizado que isso daqui é uma construção típica da nossa conversa, da nossa fala. Nós não vamos direto, ele não precisou ir de bermuda, né? A gente nega duplamente, ó. Isso é típico da nossa relação coloquial, que é a nossa conversa. Sim, uma camisola mesmo para os homens. A mesma coisa que ocorre na C, eu consigo verificar na D. Então, na primeira negando, na segunda afirmando. Então, essa palavra não e essa palavra sim, deslocada, separada com vírgula, ela marca o mesmo papel que o verbo dizer, o tom de conversa. Beleza? Vamos passar para 3? Então, A1 é letra A, A2, letra B. Vamos passar para a próxima. A próxima, ela é baseada nesse cartoon. Então, vamos lembrar de novo a diferença entre cartoon, tirinha e charge. O cartoon é parte de uma tirinha, vamos dizer assim. Ele apresenta um único quadro, pode ter linguagem verbal e não verbal. Lembrar que linguagem não verbal é a construção da imagem, o que ela significa, e o verbal é todo tipo de palavra inserida ali dentro, né, da imagem, relacionada à imagem. Toda vez que a gente está analisando o texto que tem imagem, é importante eu trabalhar esse diálogo entre essas duas coisas. A tirinha, ela compõe uma sequência narrativa, então ela normalmente tem mais de um quadro, tá? E normalmente apresenta mais inserção da linguagem verbal dialogando com a não verbal e vice-versa, beleza? E nesse caso ainda temos a charge. A charge, ela é muito parecida com o cartoon, tá? Só que normalmente há um tom de caricatura, um tom de crítica, que também há um tom de crítica, a gente pode perceber isso na tirinha também. Ah, então o cartoon pode criticar? Pode. A tirinha pode criticar? Pode. A charge também, mas a charge é essencialmente crítica. E a charge, como ela trabalha com a ideia da caricatura, que é puxar alguma característica típica daquela pessoa, daquele personagem, daquele artista ou daquele jogador, façam com que a gente consiga visualizar quem é que está sendo retratado. Então, para entender charge, normalmente, eu tenho que conhecer qual é o fato que está sendo relacionado ali para mim. Se é de política, se é de religião, né? Se é de futebol, o que é. Então, nesse caso aqui, a imagem visual e verbal do cartoon a seguir, de Gilmar, e responda as questões 3 e 4. Então, vamos lá. Só dói quando voltam as aulas. Notem que o lápis está fincado nas costas dele, como se fosse uma faca, tá vendo? Como se estivesse ferindo. A expressão do personagem é de dor, né?
e a expressão da criança é de espanto, de encanto, com tanta coisa que está aí junto com ele no carrinho. As questões vão explorar exatamente esse tipo de recurso na interpretação. Vamos à 3. Na 3, pergunta o seguinte: além de entreter o leitor, o cartoon tem por finalidade. Então, primeiro, ele tem que observar o seguinte: o que é entreter? Entreter é divertir, certo? Entretenimento. Lembrar que a gente tem essa palavra muito utilizada, né, ultimamente, especialmente quarentena, né? A gente acha que tudo pode ser visto como entretenimento, nem sempre pode, né? Outra coisa importante, ele tem a finalidade. Qual foi o objetivo do cartoon, certo? Para quê ou por que ele foi construído? Ele tem que ser justificado, é a finalidade. Então, nem sempre vai estar explícito ou escrito o que eu estou buscando. Então, vamos lá. O que vocês marcaram aí na 3? A, B, C ou D? A. Quem marcou aí alguma outra diferente? Só A? Tem certeza? Eu Mas não é coloquei A. letra B. Eu coloquei letra B. Não é nem A nem B, é a Letra C. C. É a C. É, e tem umas palavrinhas aqui que vão ajudar vocês a achar. É C, tá? A Coloquei resposta. a C também. Ótimo. Quem colocou a C acertou, mas vamos chegar nela. Por que é C? Quem marcou B se aproximou um pouquinho, mas a gente tem que observar o que está vindo depois. Toda vez que eu estou analisando questões desse tipo com o avançado, eu comento com eles para observar sempre essas palavrinhas aqui, tá vendo? Isso aqui é determinante, estou buscando finalidade. A finalidade de um cartoon que você observa caracteristicamente, ó, o tom de crítica. Só dói quando voltam às aulas, né? Dá para a gente perceber o tom de crítica devido ao papel, à postura da expressão dele e o lápis parecendo uma faca. Então, vamos lá. Quando a gente analisa na 3, o verbo mostrar que após o início das aulas, os pais ficam tristes com a ausência dos filhos. Não tem como eu dizer isso daqui. Ele podia até estar mostrando alguma coisa, tá? Não é? Acho que até o cartoon vai além de mostrar. O cartoon tende muito mais do que mostrar e informar, denunciar, criticar, refutar, tá? Esse tipo de coisa. Refutar é ir contra, tá, gente? É uma palavra que aparece mais em textos mais formais, mas aparece de vez em quando em questões assim. Então, não é só mostrar, mas caberia? Caberia. Só que olha o que vem depois, se elimina a letra A. Que após o início das aulas, os pais ficam tristes com a ausência dos filhos. Não é o foco do cartoon. O cartoon está falando de outro tipo de assunto. Não é sobre a ausência dos filhos por causa das voltas às aulas, tá? Da volta às aulas. Denunciar. Denunciar se aproxima da nossa resposta. Denunciar o peso do carrinho de compras com todo o material escolar. Se a gente pensasse na palavra peso, para falar de bolso, peso de preço, né? E o custo é alto, aí caberia a letra B. Mas o peso que está se referindo aqui, ó, não é o peso daqui. O sentido dessa palavra, que é o peso, né, de estar pesado mesmo, ou seja, quantos quilos o carrinho está pesando, certo? E esse peso aqui é o que vai doer no bolso. Então, eu tenho um sentido diferente de um peso para outro, tá? Quem marcou a B se aproximou, mas prestar bem atenção que a C vai trazer o que nós precisamos de verificar aí. Na letra C, ele traz de novo o verbo denunciar, que a letra B nos aponta, mas traz assim, denunciar o peso elevado do material escolar no orçamento familiar. Então, essa palavra peso da letra C, ela ganha uma dimensão muito além do que essa palavra peso da letra B, né? Enquanto essa daqui tem a ver com a quantidade de quilos que o carrinho está pesando, né? Esse aqui tem a ver com doer no bolso. Quanto é que vai custar esse material escolar para o orçamento familiar, tá? Por isso, o lápis fincado nas costas do personagem, como a gente viu lá. Vou eliminar a letra D, e aí eu volto na chat para a gente comentar a 4. Informar que os pais são obrigados a faltar ao trabalho para providenciar o material escolar e levar os filhos à escola. Não tem essa informação na tirinha, ó. Da mesma forma que não tem a informação deles ficarem tristes com a ausência dos filhos da letra A, não há também essa informação da falta ao trabalho por causa dessa compra do material, beleza? Então, por isso que a nossa resposta vai ser a letra C, como eu já havia mencionado.
Agora, na 4, está pedindo o seguinte: releia a fala do personagem da forma como está redigida, ou seja, a maneira como se organizaram as palavras, né? Foi organizada as palavras, um sinal indicador de crase. Isso é muito importante, gente. Quando uma frase ela apresenta determinada estrutura, se ela tem um acento ou não, às vezes muda totalmente o sentido. E é o que vai acontecer nessa questão aqui. Por isso que eu vou voltar lá para a gente analisar juntos, tá bom? Então, olha lá. A presença da crase em as aulas intensificadora é sentida pelo personagem quando? Então, primeiro, eu vou ter que voltar lá para vocês verificarem comigo que no cartoon a presença da crase está bem clara aqui, ó, né? Então, tá lá assim, só dói quando voltam as aulas. Detalhe, quando vocês tiverem a crase, esse verbo voltar aqui, ele é quase sempre intransitivo. Beleza. Então, ele é intransitivo, tá tranquilo. Mas eu poderia dizer assim, olha, as aulas voltam. Posso ou não posso dizer essa frase? Na expressão, as aulas voltam, as aulas exercem qual papel sintático? Sujeito ou objeto? O que vocês me dizem? Sujeito ou complemento, vamos dizer assim. Se eu tivesse a frase, as aulas voltam, ou as aulas voltaram, nós teríamos o qual papel de as aulas? Sujeito ou complemento? Quem pode me responder aí? Eu acho que é sujeito. Sujeito. E se eu tivesse invertido a frase, tá, gente? Igual tá ali, mas sem a crase, o as aulas seria sujeito. Tá? É muito importante que vocês visualizem isso. Só dói quando voltam as aulas. Então, é as aulas que estão voltando, certo? Então, a presença da crase marca para mim quando voltam para as aulas. Essa crase, tá? Esse a mais a significa que eu tenho preposição mais artigo, certo? Vocês já devem ter estudado com a Roberta alguma coisa sobre crase. Nós vamos aprofundar isso também. Lá no N1 e no M2 eu reforço com os meninos a respeito disso. Mas é importante que vocês visualizem que quando eu tenho a crase aqui, eu tenho a preposição para no lugar do primeiro a e tem um artigo depois. Então, nesse caso, estamos voltando para as aulas, certo? Então, essa dimensão aqui é diferente de quando as aulas voltam. Vamos lá na 4, agora a gente consegue responder. Releia a fala do personagem, foi o que nós fizemos, da forma como ela está redigida, com sinal indicador de crase em as aulas, entende-se que a dor é sentida pelo personagem quando as aulas voltam, o que a gente tem? É a mesma coisa? Não, não é a letra A. Por quê? Porque se eu leio dessa forma que está aqui, em as aulas voltam, eu tenho valor de sujeito, né? Quem está voltando são as aulas. Quando eu leio a B, a criança do carrinho de compras volta para a escola, né? Então, a dor é sentida quando as aulas estão voltando, quando a criança do carrinho volta para a escola, quando as aulas são retomadas após o período de férias, quando os alunos, em geral, iniciam suas aulas. E aí, o que vocês marcaram na 4? Qual seria Eu o marquei motivo a da dor? letra C. C, as aulas são retomadas após o período de férias. Alguém marcou outra, gente? Eu marquei a B. A B, vocês acham que a criança no carrinho de compras volta para a escola? Será que é? Será que a gente sente essa dor só quando essa criança volta? Será que não é todos os pais, não são todos os pais que sentem quando isso acontece? Eu acho que é isso. Eu acho que é a letra D. Exato. Alunos em geral e suas aulas. Exato. A gente só consegue visualizar quando a gente percebe que a criança do carrinho foi utilizada como elemento para representar os alunos em geral. E a letra C, ela aproxima, mas não tem nenhuma referenciação que está voltando após o período de férias. Né? Poderia ser, mas deveria inclusive ser, mas a gente não tem essa informação aqui, da mesma forma que eu não tenho a ausência aqui, nem a falta ao trabalho na de cá, certo? Então, a resposta é a letra D. Vamos dar sequência, agora tem mais um trecho de texto para a gente interpretar. Bom, eu até peguei um pedaço de uma página, um pedaço da outra, para a gente poder ler juntos, tá? Bom, vocês não estranham o barulho do trem não, tá, gente? Porque eu não moro muito longe da linha do trem não, e ele apita, faz uma barulheira danada. Difícil uma live minha que não sai no fundo o barulho do trem. Então, olha, o incrível e o inacreditável. Então, olhem a construção das palavras, tá, gente? O que é uma palavra, da onde vem a palavra incrível?
Vem da palavra crer, né? Olha, inacreditável. Da onde vem a palavra inacreditável? Vem da palavra acreditar. Vem da palavra crédito também. Então, se a gente parar para pensar nos significados, incrível, inacreditável. Incrível e inacreditável querem dizer a mesma coisa e não querem. Ou seja, quando ele diz isso, significa que eu posso usar uma e outra como sinônimo, mas nem sempre elas podem ou devem ser vistas como que a gente chama de sinônimos perfeitos, certo? Então, vamos lá. Incrível e inacreditável querem dizer a mesma coisa e não querem. Incrível é elogio. Você acha incrível que é difícil de acreditar de tão bom. Já inacreditável é o que você se recusa a acreditar de tão nefasto, nefrário e nefando. A linha média do execrável futebol clube. Incrível é qualquer demonstração de um talento superior, seja o daquela moça porque ninguém dá nada e abre a boca e canta como um anjo, ou do mirrado reserva que entra em campo e sai driblando tudo, inclusive a bandeirinha do Conner, ou do mágico que tira moedas do nariz e transforma lenços em pombas brancas, do escritor que torneia frases como se as esculpisse. Incrível é a graça da meta que vai dançando ao som da baquiana número 5 de Vila Lobos, como se não tivesse só 5 anos. É o ator que nos toca e a atriz que nos faz rir ou chorar com um jeito, com um só jeito da boca. É o quadro que encanta e... Peraí, será que eu cortei uma coisa? Acho que eu cortei um pedaço. O quadro que encanta e... Deixa eu ver o que está faltando uma frase. E o pôr do sol que eleva. Bom, vamos lá, agora já tem na outra tela. Eu cortei uma linha. Inacreditável é, depois de 2000 anos de civilização cristã, existe gente que ama seus filhos e seus cachorros e se emociona com a novela e mesmo assim defende um vilantismo brutal, como se fazer justiça fosse enfrentar a barbárie com a barbárie e salvar uma sociedade fosse embrutecê-la até a autodestruição. Incrível, realmente incrível é o brasileiro que leva uma vida decente, mesmo que tudo à sua volta o chame para o desespero e a desforra. Então, vocês observam que o Luiz Fernando Veríssimo nesse texto é só um trecho, né? Ele está falando de um assunto que a gente está vendo muito aí, diante de tantas situações inacreditáveis, incrível mesmo é o brasileiro que tenta e que vence, né, os desafios cotidianos no dia a dia. Vamos dar sequência aqui. Tem umas palavras estranhas, tá, gente? Toda vez que vocês puderem, vão fazendo vocabulário, vão lá no dicionário, nefasto, nefrário, nefando, que tem a ver com morte, tá? Que conduz à morte. Então, é uma coisa ruim, repulsiva. Então, nós temos muito isso diante das situações, né, que a gente está vendo aí, relacionadas a esse momento da pandemia, principalmente nesse momento que nós estamos aí, né, com o sistema de saúde totalmente deficitário. Então, vamos ler a 5 e a gente vai comentar exatamente sobre o papel dessas duas palavrinhas em nosso texto. Com a leitura do texto, entende-se que as palavras incrível e inacreditável são empregadas, respectivamente, como aprovação diante de um fato e como reprovação diante de um fato, ou seja, quando fala respectivamente, nessa ordem. Incrível é aprovação e inacreditável reprovação. Letra B. São derivadas de palavras com sentidos opostos, como crer e acreditar. Crer e acreditar têm sentidos opostos, gente? Me dizem. Vocês acham que crer e acreditar são opostos? Não. São sinônimos, não são? Mas incrível e inacreditável nem sempre podem ser utilizados como sinônimos, tá vendo? Então, ó, são utilizadas respectivamente como censura e como elogio. O incrível é uma censura e o inacreditável como elogio, será? Tem o Não. mesmo sentido, podendo ser utilizadas indiferentemente. O que vocês acham? Não. O que vocês marcaram ou marcariam? Letra A. Letra A. Sem dúvida, A. São empregadas, respectivamente, como aprovação
diante de um fato e como reprovação diante de um fato, sabendo que podem ser usadas como sinônimos, mas não indiferentemente, ou seja, em qualquer situação, tá? Não é em qualquer situação que eu posso usar uma pela outra, embora eu possa fazê-lo em várias situações, né, possíveis aí. Vamos a 6. A questão 6 traz para a gente aí. Entende-se pelos 2 últimos parágrafos do texto que a população do país, letra A, comporta-se de maneira uniforme diante dos problemas que a cercam, apresenta reações distintas diante das questões sociais que a afligem, reage de forma agressiva diante dos problemas que a afetam, ou em sua minoria, leva uma vida decente, sem desespero e sem revolta. E aí? O que vocês acham? A, B, C ou D? Na 6. O que vocês marcaram aí? A. A, comporta-se de maneira... Vocês acham que é uniforme, gente? Eu acho que é a letra B. É a B mesmo. Porque, olha, quando a gente fala que a sociedade se comporta de maneira uniforme, eu vou ter que dizer que a maioria vai seguir isso, tá certo? Então, não é bem uniforme. Várias pessoas vão se comportar de diversas formas diferentes. Quando ele fala que, em sua minoria, leva uma vida decente e sem desespero e sem revolta, poderia ser a verdadeira se fosse no lugar de minoria, é o quê? Maioria. A maioria dos brasileiros continua levando a sua vida decente sem desespero, que é o que ele fala no texto. Então, por isso que vai ser a letra B. Apresenta reações distintas, diferentes, diante das questões sociais que a aflige, embora a maioria consiga levar a vida decente, né? Com situações conflitantes? Sim, mas conseguem levar, certo? Vamos ver se dá tempo da gente fazer a questão da tirinha, e se caso não der, a gente, da onde a gente parar aqui, a gente continua, e aí eu já entro em consumo e consumismo com vocês na aula de segunda-feira, tá bom? Eu vou tentar marcar lá pelo Microsoft Teams, tá, gente? Mas eu tentei mexer nele e apanhei um pouquinho. Então, eu estou aprendendo a mexer e mando o comunicado para vocês. Se eu quer tentar fazer a live por lá, tá certo? Então, vamos lá. Não esqueçam, quem entrou depois, de colocar lá no chat o nome e a sala, tá? Para eu poder fazer o registro de chamada de presença de vocês. 6. Entende-se pelos 2 últimos parágrafos do texto que a população... Peraí que eu já li essa aqui. Leia, atira abaixo. De Adão e responda as questões, questões 7 e 8. Então, tá lá num quadrinho, né? Acabo de lançar um livro zen budista, se chama Nada. Aí o outro diz, 386 páginas em branco. Posso fazer uma crítica? Claro. Então, a crítica dele também foi em branco. Então, observe que ele faz aí o lançamento do livro dele, né? Como o budismo trabalha muito com essa coisa de ficar no zen, de manter-se equilibrado, ele coloca as 386 páginas em branco, né? Então, vamos lá. Ver se a gente faz pelo menos a 7. O humor na tira está no livro com páginas em branco, no título do livro, no balão em branco como resposta do crítico, até já deixei a minha marcação aí, já ficou claro para vocês, e no fato de o crítico ler o livro que está em branco. Então, é exatamente no balão branco, no final, já que o livro está em branco, a crítica dele também é em branco, certo? Então, nós vamos parar aqui. Desejo a vocês um bom final de semana. Mesmo que a 8 seja da tirinha, a gente retoma, não tem problema. A gente não ficar no meio do caminho. Um bom descanso para vocês. E segunda-feira a gente se encontra. Combinado? Abraço a todos. Fiquem bem. Tchau, Neide. Tchau, gente. Tchau, Neide. Tchau, galera. Feliz Dia das Mães. Obrigada para você. Manda um abração para as mães de vocês. Não esqueçam. Tchau. Tchau.